Tratados da Capela, capítulo 11 e capítulo 12, capítulo 11, a Gênese mosaica, e capítulo 12, 7, capelino. Então, no capítulo anterior, no capítulo 10, nós aqui conversamos, né? E vimos as conclusões que nos foram passadas lá nesse capítulo, né? Então, o capítulo 10, deixa eu até pegar o título dele aqui, para a gente poder, de uma certa forma, relembrar um pouquinho só. Nós não vamos passar por ele, é claro, né, gente? Mas o capítulo 10 falava das tradições espirituais da descida. E aí, nós vimos que nós obtivemos também respostas. Respostas essas como a questão de, lá no início de tudo, como a Bíblia vem dizendo, Adão e Eva estavam aqui sozinhos, né? Se Caim se casou, como? Casou com quem? Se Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, né? Então é porque aqui já existiam outras outros indivíduos, né? Nós também podemos observar que muitas das escrituras foram escritas e foram, ao longo do tempo, modificadas de acordo com a conveniência daquele lugar, daquele local, daquela data, daquele tempo, né? Muitas coisas foram inseridas e muitas coisas foram, então, retiradas, né? Nós aprendemos que essas descidas vindas de Capela e também de outros planetas, não só capelinos, né? Nós encontramos personalidades do bem e personalidades mais negativas, visto Caim e Abel. E nós sabemos que a personalidade de Caim, essa personalidade negativa, ela se perfaz até hoje. Ela é em grande maioria até hoje, visto que naquela época, né, aqueles que descendiam de Caim, elas massacraram Abel, né? E ainda hoje, com o passar de todo o tempo, a gente vai tentando reverter toda a situação e nós queremos aí, principalmente agora, a Terra, né, passando aí por mundo regenerado, nós estamos querendo e desejamos sermos da maioria do bem, porque nós sabemos que o mundo regenerado, o bem irá se sobrepor ao mal, não como ainda acontece nos dias de hoje, né? Então veja bem, né? Quanto tempo tem e ainda, como se diz, foi lavando, 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 lavando e ainda assim o negativo, o mal está aí persistindo, mas ele só persiste porque a nossa porta está aberta, porque nós ainda não adquirimos discernimento necessário. Então, assim como já dizia Haroldo Dutra, o que ele fala? O que a gente faz com o obsessor? A gente o aniquila por esgotamento. A mesma coisa com o que é mal, o que é negativo. A gente extingue por esgotamento. Que esgotamento é esse? A gente vai fazendo o contrário, né? Se eles gostam de uma atitude negativa, a gente vai encher de posições positivas e vai chegar numa hora que eles vão dizer: misericórdia, eu não quero ficar aqui, porque o mal não suporta o bem jamais, né? Então, quando eu estou, pelo menos, pensando que eu tenho uma hipótese de uma obsessão negativa, né? A obsessão sempre é negativa, né, gente? Porque o contrário é a intuição, é aquilo que ajuda, né? Então, sempre que a gente estiver pensando, nossa, eu tenho uma impressão que eu estou sendo obsediada, eu estou tendo uma impressão que eu estou sendo levado para o lado negativo, nós precisamos parar, pensar e discernir, né? Então, como que eu combato isso? Fazendo uma prece, uma leitura edificante, trabalhando no bem, na caridade, na beneficência, fazendo tudo que é do bem, porque o que é ruim não comporta e não suporta determinadas atitudes. Então, a gente cansa, né? Vai nos cansar? Vai. Mas, primeiramente, nós vamos cansar a eles, porque fazer o bem para nós será nós, né, teremos prazer de fazer o bem. O bem jamais será para a gente um fardo, né? Então, visto isso, o capítulo 11 vem falando de Gênese mosaica. E nós aqui precisamos entender o seguinte:
que essa Gênese ao qual está referindo não é a Gênese que foi escrita por Allan Kardec. Allan Kardec tem um Pentateuco, né? Que são as 5 obras básicas, onde um deles é a Gênese. Mas, diferentemente dessa Gênese aqui, ao qual ele está reportando a Gênese de Moisés, né? Então, vamos começar a leitura. A Gênese é o primeiro livro de uma série de 5, por isso mesmo denominado Pentateuco, escrito por Moisés, em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação pela terra. Para muitos historiadores e exegetas, Moisés não escreveu pessoalmente esses cinco livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu, segundo suas conveniências de dominação religiosa, exatamente como aconteceu e ainda acontece em seus ensinamentos de Jesus. Então, veja bem, quando ele fala da Gênese, e adiantando para vocês, porque lá no próximo parágrafo, né? Depois desse que nós falamos, o próximo já fala que, quanto aos demais a saber, né? Que são os outros livros de Moisés, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, narram os episódios da libertação. Então, a gente está vendo aqui, mais uma vez, falando o seguinte: olha, existiam os escritos de Moisés, aos quais também foram denominados a Gênese, aos quais também são Pentateuco, são 5 livros, mas existem muitas contradições e existe uma linha, um entendimento doutrinário que diverge muito desse posicionamento, dizendo o seguinte: olha, Moisés escreveu apenas um livro, mas o homem daquela época, especificamente os hebreus, foram se desdobrando dentro daquilo que Moisés disse, que Moisés escreveu, e foram inserindo ali as suas conveniências. Olha, eu não tenho dúvida disso. O homem, à sua época, ele sempre tem agido, isso é histórico, se a gente for pegar o fio da meada desde lá de trás. Ele sempre vem agindo conforme a sua conveniência. Eu vou colocar isso aqui segundo a minha crença, porque eu acho que isso é bom, né? Nós sabemos perfeitamente que a reencarnação existia na Bíblia. E em um determinado momento, esse termo ele foi retirado. Foi retirado porque melhor o convinha para aqueles daquela época, ao qual nós não vamos entrar em detalhes em quem seja, né? Mas conforme a conveniência. Então, o que que a gente faz, né? Então, diante disso, a gente pergunta: meu Deus, mas se eu leio a Bíblia, será o que que tem aqui que o pessoal inventou, né? Ou então, o que que tem aqui nessa Bíblia que foi acrescentado por conveniência? Vai ser muito difícil precisar o que de fato foi conveniência ou não. Mas nós, enquanto espírita, que aprendemos a não engolir os dogmas, mas ter uma fé firme, viva e raciocinada, senão também questionando, né, aquilo que nos vem, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com partes, com pedaços, né? Aos quais nós acreditamos ser verdadeiramente palavras de Jesus. Ou seja, o grosso, o que realmente importa, tendo um olhar para frente que é Jesus, no bem. Então, aquilo que é o bem, a gente absorve para a gente. Aquilo que nos deixa dúvida, nós precisamos questionar e discernir dentro da nossa fé raciocinada. Então, eu paro, eu penso, questiono e raciocino, né? Será que isso realmente é dessa forma? Será que o entendimento ao qual eles desejam passar é esse mesmo? Dentro do entendimento que eu tenho, qual conclusão eu chego, né? Para então, assim, nós passarmos daquele que passivos, que engole dogmas, para, então, formadores de opiniões enquanto indivíduos.
porque é só assim que a gente vai evoluindo. Eu preciso parar, eu preciso raciocinar, eu preciso pensar, e dentro desses meus pensamentos eu preciso fazer uma correlação com aquilo ao qual eu tenho, então, discernimento. E ele fala que a Gênese trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos. Historia as primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com eles se deram até o seu estabelecimento no Egito. E aí ele fala, né, das demais, dos demais livros, né, que fazem parte aí desse Pentateuco. E ele fala que são episódios de libertação, do cativeiro egípcio, das marchas e acontecimentos que a partir daí se deram até a chegada à terra de Canaã, como também da legislação, dos ritos, das regras de administração e do culto que o grande enviado estabeleceu como norma e diretrizes para a vida social e religiosa desse povo. Por essas obras se vê que Moisés, além de sua elevada condição espiritual, era por os, todos os respeitos uma personalidade notável, admirável, condutor de homens digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor. Essas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda fé, principalmente no que se refere à autenticidade dos documentos, dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revelam, né? Então, as obras de Moisés merecem atenção, principalmente aquelas do início, principalmente as primeiras, mas não deixando o que de discernir, né? Moisés antecedeu Jesus. E quando Jesus chega à terra, Jesus fala: Eu não vim destruir a lei, porque aqui já estava estabelecido e instaurado principalmente os 10 mandamentos. E Jesus disse: Eu não vim destruir a lei de Moisés. Aquilo que Moisés instituiu, eu não vim destruir, eu vim cumpri-las. Eu vim mostrar a vocês, através do amor, como se cumpre os 10 mandamentos aos quais meu Pai pediu para que fossem instituídos na terra, né? Então, Jesus jamais veio para poder criar divisões, criar conflitos. Jesus veio para nos ensinar através da sua conduta. Jesus muito falava, mas Jesus ao dobro também conduzia. Jesus tinha ali a sua conduta viva. Aquilo que ele falava estava nele vivo o tempo todo, através da sua conduta, através, então, dos seus passos, né, que ele dava aí aos 4 cantos. Entretanto, é necessário dizer que a Gênese possui também contraditores no que se refere à sua autoria, pois que, segundo uns, ao escrevê-los, o profeta valeu-se de tradições correntes, entre outros povos orientais como caldeus, persas e hindus, já existentes muito antes da época em que ele mesmo viveu. Segundo outros, o profeta não copiou propriamente essas tradições, mas foram elas introduzidas no livro em épocas diferentes, conforme e evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora, concepção essa que, cronologicamente, passou de Eloísta, muitos deuses, para Javista, mais de um Deus, e desta para Jeovista, um só Deus. Realmente, há muita semelhança entre algumas dessas tradições, mormente que se refere, por exemplo, ao dilúvio asiático, a criação do primeiro casal humano, etc. Então, gente, não importa o que as escrituras vêm dizendo no sentido de, isso foi invenção, isso foi um homem sem raciocinar, isso foi uma coisa imposta por aquela época. Vamos pegar o que é bom. Vamos pegar o que nos leva à evolução. Vamos nos apegar aos ensinamentos que nos aproximam de Jesus. Tem algo aqui nesses mandamentos de Moisés, nessas escrituras que nos aproximam de Jesus? Sim, tem muitos. Inclusive aqueles que Jesus disse que veio para cumprir. Então, nos apeguemos a eles, porque isso é que vai importar. Porque nós não vamos conseguir precisar, ter uma precisão exata do que foi conveniência ou não. Algumas coisas são tão grosseiras que a gente, com o nosso discernimento, a gente vai pegar, conseguir identificar, não acredito nisso não. Isso aqui para mim foi imposto. Dessa forma foi imposto.
Pode até ter algo parecido, mas da forma que o que está aqui me parece imposto. E outros irão passar despercebidos. Então, a gente pega o que é bom, porque o que é bom sempre irá nos aproximar de Deus e, consequentemente, de Jesus. Também não há dúvida que as interrupções, mudanças de estilos e as repetições observadas nos capítulos 7 e 8 dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores. Vejam, por exemplo, no capítulo 7 da Gênesis, as repetições dos versículos 6 e 11, 7 e 13, 12 e 17, 21 e 23, e no capítulo 8, versículo 3 e 5. E ele fala assim, olha, tem lá no capítulo 7 desse livro de Moisés, ele tem uma repetição, que ele fala aqui, ó, no item 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Mas aí no 11 vem falando, no ano 600 da vida de Moisés, no mês segundo, as janelas do céu se abriram. Então, existe aí a mesma coisa, né? Mesma coisa que fala no 6, fala no 11. E no 7, entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seu filho, com ele na arca. E o 13, e no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca. Então ele está falando, ele está aqui numerando momentos em que estão sendo repetidos as palavras, estão sendo repetidos os versículos. Depois ele fala do capítulo 8, em que também tem essas repetições, e por conseguinte ele vai lá para o parágrafo que fala: como se vê dessas ligeiras citações, as repetições com estilo e redações diferentes são muito evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nestes textos. Mas, como quer que seja, isto é, tenha o profeta copiado as tradições orientais, ou que, aliás, não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam, mas unicamente se constatam e perpetuam, ou tenha um livro sido escrito em épocas diferentes por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados, de qualquer forma, essas tradições são veneráveis, e a obra de Moisés até hoje nunca foi desmerecida, mas, ao contrário, cada dia ganha mais prestígio e autoridade, podendo nos oferecer valioso testemunho dos acontecimentos que estamos comentando. Ultimamente tem surgido também documentação de caráter mediúnico, segundo a qual os ensinamentos verdadeiros do profeta, após sua morte no Monte Nebo, foram recolhidos por seus discípulos essênios e conservados religiosamente por seus continuadores, os essênios, nos diferentes santuários que possuíam na Palestina e na Síria, como sejam o Monte Hermon, do Monte Carmelo, de Quarantana, do Monte Nebo e de Moabe. Mas quanto à Gênese, o testemunho da descida dos capelinos está ali, bem claro e patente nos seus primeiros capítulos, e por isso estamos nos apoiando neles, com perfeita confiança, como base remota de documentação histórica e religiosa. Fato é, os capelinos chegaram na Terra. E, embora isso foi ocultado ao longo do tempo, se você começar a pegar as escrituras, nós vamos entender por si só que aqui não tinha só um casal. Aqui não começou apenas com um casal, onde todos nós descendemos deles, mas de um conjunto de povos, de um conjunto de migrações e emigrações, né, que fizeram com que hoje exista essa miscigenação tão grande na terra e principalmente no nosso país chamado Brasil, né? Então, todos nós descendemos de mais de um povo que veio de um lugar que bem mais distante, né, da gente, distante da terra, mas que encontrou aqui solo fértil para a situação em que cada um de nós nos encontramos. Então, embora as repetições, embora tudo que esteja escrito,
vamos apegar naquilo que é bom. Vamos apegar naquilo que sobrevive. E os 10 mandamentos de Moisés, principalmente, né, ganham aí sempre mais autoridade. Vira e mexe, nós estamos com algum na boca, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Honrai pai e mãe para que tenha vida longa. Não roubais, não matais, né? Não desejais a mulher do próximo e por aí vai. Então, ele ainda hoje se perfaz como base. E aquilo que se perfaz e se sustenta ao tempo, nós sabemos que não tem outra razão a não ser que aquilo seja verdadeiro, né? Sempre pegando o que é bom, sempre pegando aquilo que Jesus tentou cumprir e cumpriu, né? Da forma mais preciosa e dolorida para nos mostrar o que é o amor através dos ensinamentos de Moisés. E aí nós vamos passar para o capítulo 12 sobre Sete, o capelino. E olha lá, vimos no capítulo 10 qual a significação simbólica dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. E diremos agora, do ponto de vista propriamente histórico ou cronológico, a descida dos exilados é representada na Gênese pelo nascimento de Sete, o terceiro filho, que Adão, como diz o texto, gerou a sua semelhança conforme a sua imagem. Isso está em Gênesis, capítulo 5, versículo 3, né? Então, veja lá, quem foi Sete? Terceiro filho de Adão. E por que isso, gente, não é discutido nas escrituras, né? Não, é só Caim e Abel. Assim, aquele que com ele mesmo, Adão, se confunde-se, é-lhe análogo. Se Adão no símbolo representa o acontecimento da descida, a queda das legiões de emigrados e os dois primeiros filhos, o caráter dessas legiões, Sete, no tempo, representa a época do acontecimento. Época essa que no próprio texto está bem definida com o seguinte esclarecimento. Os homens, então, começaram a evocar o nome do Senhor. Isso quer dizer que a geração de Sete é a de espíritos não oriundos da terra, os das raças primitivas, bárbaros, selvagens, ignorantes, virgens ainda de sentimentos e conhecimentos religiosos, mas outros diferentes, mais evoluídos, que já conheciam seus deveres espirituais, suas ligações com o céu, espíritos já conscientes de sua filiação divina, que já sabiam estabelecer comunhão espiritual com o Senhor. Então, Sete era diferente da raça primitiva, era diferente daquele que não tinha sentimento, era diferente daquele que não tinha conhecimento religioso, mas aquele que já chegava com uma percepção: eu sou centelha, eu sou fruto do Criador, eu tenho um pouco de entendimento moral que me distingue daqueles que aqui se encontram, né, ainda um pouco mais primitivo. Por tudo isso é que Moisés, como se vê no texto, desenvolve em primeiro lugar a genealogia de Caim e a interrompe logo para mostrar que ela não tem segmento. De fato, nela só se refere a profissões, crimes e castigos para deixar claro que só se trata de demonstrar o temperamento, a capacidade intelectual e o caráter moral dos indivíduos que já formaram a corrente de Caim das legiões de exilados, como já dissemos, ao passo que desenvolve em seguida a genealogia de Sete, a saber, a dos exilados em geral, enumerando-lhes as gerações até Noé e prosseguindo daí para diante sem interrupção, como a dizer que dessa linhagem de Sete é que se perpetuou o gênero humano, cumprindo-se assim a vontade do Senhor quando disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra. A passagem referente a Noé, daquela narrativa, simboliza o juízo periódico de Deus, que, como já dissemos, ocorre em todos os períodos de transição. Em todos os fins de ciclo evolutivo,
a separação dos bodes e das ovelhas, o expurgo de gerações degeneradas, acontecimento espiritual ao qual o Divino Mestre também se referiu mais tarde, no Sermão do Monte, quando disse, em relação aos tempos vindouros, que são os nossos, e quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns aos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. A humanidade daquela época tocou acontecimentos desses, com os cataclismos que então se verificaram, que mais para diante relataremos. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, teve Caim, teve Abel, ambos primitivos, mas também teve Sete, aquele ao qual descendeu o ser humano que nós somos hoje, né? E que nós estamos aí em busca de tanta evolução. Então, como recapitulando, como nós aqui estudamos, vamos pegar o que é bom. Ter essas discussões é interessante, sabermos das conveniências, saber que coisa que foi inserida, isso é muito bom, que amplia o nosso horizonte. Mas vamos trazer para a nossa conduta, vamos trazer para a nossa jornada aquilo que é bom, aquilo que Jesus aprovaria, se olhasse para a nossa conduta, para a nossa atitude. E aprendendo um pouco a cada dia, né, a separar o joio do trigo. Então, a terra também passa por um momento igual passou, passa por um outro momento, né, igual passou aqui, ó. Só que agora a terra dá um salto maior, né? A terra está em separação. Aquele que sabe discernir, aquele que não sabe, aquele que aceita, aquele que julga, então vai separando. Em graus de desenvolvimento. E podem ter certeza, olha, o grau X vai ser expurgado, o grau Y permanecerá. Então, nós precisamos correr, correr contra o tempo, porque nós queremos uma nota que nos dê capacidade de permanecer ou de voltar, né? Permanecer, não voltar, né? Permanecer no que eu falo, permanecer reencarnando em terra regenerada, porque nós não queremos mundos primitivos. Nós sabemos que tem aqueles, né? Que vieram aí e são muito superiores e que nem para a Terra virão mais, mas virão para mundos melhores, né? Um mundo um pouco mais evoluído. Mas nós queremos permanecer reencarnando na Terra um dia onde o mal se sobrepôs, nós queremos voltar com o bem sobrepondo. Muitos falam assim, não quero reencarnar mais não. Me fala reencarnação, não quero saber. Mas imagine o contrário, né? A Terra hoje a gente sabe que está muito difícil, a faxina está sendo feita. Mas imagine quando aqui existiu o contrário. O bem se sobrepor sobre o mal. Nós vamos querer estar reencarnado aqui assim, né? Nossa, que lugar bom. Onde a gente só vê bondade, eu quero ir para lá, né? Aí vai ser o contrário. Nossa Senhora, se eu desencarnar, eu quero voltar logo, né? Quando que eu volto, né? E aí que todos nós possamos aproveitar as oportunidades, as escrituras, ter discernimento, para que a gente possa trilhar sempre o bom caminho. Alguma dúvida, gente? Ana Rodrigues, boa noite. Márcia Orlandi, boa noite. Márcia Orlandi, sumida que só. Mas sumida mesmo. Sumida mesmo. Sua mãe está sendo luz por onde passa, né? Socorrida e amparada como está, junto dos seus, trilhando o bom caminho e olhando para você e dizendo: minha filha, como tem hora que você é boba, né? De não compreender as coisas. Findou-se, mas eu continuo aqui. Gente, é muito difícil uma mãe que desencarna e não olha pelos seus filhos, a não ser aquelas que já não olhavam mesmo quando por aqui estavam. Mas essas, assim, se conseguem o socorro e têm o discernimento, voltam. Voltam no sentido, assim, né? De estar sempre por perto, né? Então, as mães, elas têm essa tarefa, sabe? Esse vínculo
elas continuam muito perto, né? E com a mãe da Márcia não é diferente. Com as mães de todos aqui desencarnados não é diferente, né? Sempre que podem, elas estão olhando. E ainda ficando bravas, né? Tem algumas que olham a situação, fica bravo com o filho. Ah, se eu tivesse aí para poder puxar a orelha, né? Ah, se eu tivesse aí para poder aconselhar diferente. E elas tentam fazer de uma outra maneira, né? Que não material, mas espiritual, através da intuição, olhando para o seu filho, tentando, né? Através ali do desdobramento, conversar, ainda que ele volte inconsciente, mas que ele tenha imprimido aquele espírito, o conselho ao qual ele queria repassar. Mas todos que têm mães desencarnadas são bem assistidos de perto, né? As mães, elas continuam seguindo? Continuam, isso é fato, elas não estão paradas, não estão paradas, mas elas estão em um paralelo sempre, acompanhando sempre. Eu vou me desenvolvendo aqui, mas, como se diz, é um olho aqui e um olho lá, né? É um olho na minha caminhada e olhando aqui o que o filho também está fazendo, não importando a idade, né? Por isso, é muito bom quando a gente sabe que a mãe está socorrida e amparada, e que a mãe tem um certo equilíbrio, e o filho está desequilibrado, eu sempre faço uma prece pedindo à mãe e pedindo a Jesus que permita que a espiritualidade amiga faça um encontro entre mãe e filho, para que a mãe possa mostrar para o filho o caminho. Eu recentemente tive um caso de um senhor, né, que já está aí com seus 60, quase seus 60 anos, né, ou melhor, é, os seus 60, né, mas querendo desistir. E eu tinha ciência que a mãe dele era uma pessoa muito forte aqui na Terra, sabe? E que ela estava em perfeito equilíbrio. E eu falava para ela, olha, eu fazia a prece, né, pedindo a espiritualidade amiga, e ao mesmo tempo eu pedia a ela, olha, em desdobramento, converse com seu filho. Seu filho que te escutava tanto, né? Converse com ele, fala, olha, desistir jamais. Eu não te autorizo desistir, né? E graças a Deus a gente foi fazendo esse exercício, e esse filho teve uma melhora. Ainda está um pouco cabisbaixo, né? Mas não se compara ao antes e já não está pensando mais nessa questão da desistência, né? E isso é muito bom. Então, é a espiritualidade trabalhando o tempo todo, incessantemente, em prol do bem. E elas não vão medir esforços para estar aqui. E olha, uma das únicas que permanecerão. Porque a gente sabe que quando a gente desencarna, amigos, principalmente aqueles que não eram de verdade, se esvaem, somem. Só vai e vão permanecer os vínculos verdadeiros, os vínculos construídos com muito amor e com muito afeto. Boa noite, Socorro. Tá boa? Ah, Solange, mas com certeza, minha filha, Moisés não ficou de fora. Moisés foi missionário. Moisés veio por determinação de Deus. Moisés antecedeu Jesus, né? E pode ter certeza que excluído ele jamais está e jamais foi. Não, graça não tenho, viu? Desencarne muito recentes, né? Desencarnes recentes, gente, vocês já sabem, eu sempre falo aqui, a gente tem aqui nos manter em oração por eles, né? A gente não precisa ficar. A maior preocupação de todo mundo, ah, como é que fulano tá? Desse o tempo, né? Outro dia eu estava conversando com a Silvia, explicando para ela, né? Que até hoje meu pai carece de ajuda, de estar equilibrado, né? E aí a Silvia falou, assim, Ana, mas quanto tempo desencarna seu pai, né? Então, meu pai, em fevereiro agora, né? Dia 17, faz 6 anos de desencarne.
e ainda está, né, necessitando de ajuda, necessitando de estar equilibrado, necessitando, a gente não é necessita, está necessitando e ele não está em condições da gente ficar, né, o tempo todo querendo algo dele, né, querendo uma evolução maior dele, porque ele ainda está se refazendo. Nossa, mas 6 anos, o que é 6 anos na eternidade? Né? O que é 2, 3 meses na eternidade? Nada. É igual um bebezinho que chega aqui, né? O que é? São meses e dias para aqueles que vai viver 90 anos, 80 anos, né? Então a gente tem que aguardar esse refazimento. A gente tem que aguardar, porque às vezes a pessoa está quietinha, adormecida, né? Se refazendo, aguardando os ânimos acalmarem do lado de cá, para não sentir tantos impactos das vibrações da Terra, né? Daqueles que ficaram na Terra, porque isso acontece, né? Às vezes o espírito está ali adormecido e trepidando, trepidando, tremendo mesmo, sentindo. Às vezes a gente olha e pergunta, né? Por que que esse espírito está aqui dessa forma, desse jeito, trepidando, dormindo, né? Mas como se tivesse em um pesadelo. É porque está recebendo impressões negativas daqueles que estão na Terra, né? E às vezes eles estão emitindo essas impressões negativas até mesmo sem saber, né? Mas eles adormecidos é mais fácil serem tratados, porque se acordados a agitação seria pior e, como diz o ditado, o estrago também seria pior, né? Então vamos deixar esse povo aí que desencarnou cedo, vamos deixar eles quietinho, né? Vamos deixar eles socorrido, né? Como a Juliana sempre faz, socorrido, deixa ela lá adormecida, por mais difícil que seja que a gente queira saber, pode ter certeza que no momento certo chega, né? Para todos nós, seja em desdobramento, seja através de alguém que se desdobrou. Olha, fulano, eu sonhei com esse cano, sonhou que nada. Se desdobrou e desdobrou bonito e esteve com fulano e conversou e vice-versa. E o encontro foi muito bom, né? E graças a Deus por isso. Vamos continuar fazendo a nossa prova, que nós estamos em sala de aula, que eu quero tirar a nota máxima que eu conseguir, e daqui a pouco nós também estaremos fora da sala de aula, aí sim, cadê fulano, né? Depois a gente vai estar equilibrado, de pé. Ah, eu quero visitar fulano. Você aguenta visitar fulano? Você aguenta ver fulano? Ou então você aguenta saber onde fulano está? Então tá, então vamos nos preparar e vamos lá. E podem ter certeza, gente, todos nós vamos ter encontros inesquecíveis para nós, para o nosso espírito, né? Imagina quando a gente chegar do outro lado e encontrar os nossos, como se nós, como aqui agora, como se nós estivéssemos aqui, ou como nós estamos, batessem a minha porta ou a porta de cada um de vocês, imaginem aí, nós aqui sentados, de repente, bate, você abre, é o seu ente querido, né? Se a gente não tiver equilibrado, a gente até cai, né? Mas nós estamos na matéria. Mas o espírito também não é diferente, não. Viu? Ele até, como se diz, desfalece, reergue, né? Porque espírito não é matéria. Mas imagine a surpresa. Imagine vocês verem a verdade nua e crua na frente de vocês. Você olhar e saber que é possível agora tocar, porque vocês estão na mesma densidade, na mesma formação, que não é matéria, né? É um elemento sutil do espírito, mas que, sendo matérias iguais, é possível o toque. Já imaginaram isso? O abraço de uma mãe novamente, o abraço de um pai, o olhar de uma avó, a saudade de um irmão. Ah, esses encontros serão muito felizes. Mas, antes disso, todos eles que estão lá do outro lado, socorridos e já com discernimento, eles querem que nós trilhemos o nosso caminho da melhor maneira possível. Eles estão na torcida para que a gente faça o melhor. E quando a gente faz alguma coisa que nos desvencilha, né? Eles viram e falam: Nossa Senhora, olha o que fulano está fazendo.
Sabe quando a gente está torcendo por um time, aquele o time do coração, você, ah, não acredito que o fulano deu esse passo. Eu não acredito que ele fez isso dessa forma, né? Nossa, mas eu tento, eu mostro e não vai. Eles estão igual aquele da torcida e os treinadores na beirada do campo, né? Tá falando, tá torcendo para que a gente faça o melhor. Porque quando a gente sair de dentro de campo, né, que é a vida física, eles vão falar: que orgulho, que bom que vocês trilharam o caminho da melhor forma. Eu estava aqui na torcida e eu não aceitava coisa diferente porque eu conheço a essência de cada um de vocês, né? E aí será uma alegria imensa estar com todos eles do outro lado. Então, por enquanto, nós estamos aqui, passando o que a gente precisa passar, mas sabedouros que é passageiro, porque nós somos espíritos vivendo experiências na matéria. Nós não pertencemos à matéria. A matéria é um estado temporário, em que todos nós vamos embora e que esse corpo vai ficar aí, na Terra, né? E com certeza, Luciana, você será. Pai e mãe são os primeiros que nós vamos reencontrar se já tiverem do outro lado. Ou então nós vamos encontrar aqueles que nos são mais próximos, né? Que eles nos têm como, como se diz, os caros, né? Então, nós estaremos sempre mais próximos daqueles da última reencarnação, até mesmo para um aconchego. Nós sabemos que a nossa família não é universal, nós sabemos que nós tivemos outros pais, outras mães, mas quando nós chegamos no mundo espiritual, o que importa é a nossa memória dessa encarnação, pelo menos por hora, né? É claro que com o tempo a memória vai se ampliando, nós vamos tendo reconhecimento, nós vamos nos reconhecendo em outras épocas, em outras atitudes, mas de início, o que vai nos confortar é a nossa primeira lembrança. E qual é a nossa primeira lembrança? Essa encarnação. Quem eu tinha aqui que me era caro? Quem eu tinha aqui que para mim era muito importante e se encontra do outro lado e que vai me fazer bem no momento? Assim como quando logo que desencarna também, quando está muito pensativo ou apegado em alguém na Terra, a gente é levado até lá para poder acalmar primeiro, né? Porque a memória que tem antes de saber do desencarne, antes de ter esse discernimento, esse entendimento desencarnou, eles estão pensando nos encarnados, né? Naqueles que estão encarnados. Então, os encarnados, quando dormem, se, se desdobram e vão até eles no intuito, olha, calma, está tudo bem, vai ficar tudo bem, está ficando tudo bem, né? Está tudo bem, não precisa apavorar. Meu pai, quando ele desencarnou, eu já contei isso aqui, meu pai era muito resistente nas tomadas de medicações, né? Meu pai só tomava medicação quando eu estava lá no hospital. Quando eu não estava, ele não tomava, né? Era teimoso, né? Temava. Então, logo quando ele desencarnou, o tratamento espiritual ao qual foi oferecido, ele também tinha resistência, né? Primeiro que ele olhava em volta, ele se encontrava já em outro lugar, né? Então, eu fui chamada, levada em desdobramento algumas vezes, e graças a Deus consciente, eu fui e voltei consciente, com os meus mentores me orientando, dizendo, olha, você está em desdobramento, você sabe que seu pai está desencarnado, mas seu pai está nessa e nessa condição. Você vai chegar lá, você não vai falar para ele sobre desencarne, mas você vai falar para ele sobre os cuidados que são necessários no momento. No intuito apenas de quê? De acalmar. Esse é o seu papel. Você vai acalmar e depois que estiver estabelecido, você retorna de novo para o corpo físico. A minha avó também foi a mesma coisa, né? A minha avó desencarnou, como eu fiquei muito com a minha avó, né? Minha avó desencarnou, não sabia do desencarne, eu fui levada com uma mentora, né? Que eu também não sei o nome dela ainda,
mas é aquela senhorinha de saia xadrez, quase que batendo nos pés, mas assim, mid, né? Vamos dizer a saia mid, né? Com uma blusinha branca de 3 botãozinhos, de golinha, toda ajeitadinha, sapatinho baixinho, um coquezinho no cabelo. É sempre ela que me leva para esses lugares, né? E ela me informava no caminho. Eu subia uma avenida onde tinha umas árvores, e lá em cima tinha, então, um hospital grande, enorme, branco, né? Todo branco. E ela falava assim, olha, nós vamos ver a sua avó desencarnada. Em momento nenhum você vai falar com ela do desencarne. Você vai no intuito de dela te ver para se acalmar. Não que ela esteja agitada, mas a blusa bege será a desculpa, né? Então, quando eu adentro para aquele lugar, eu vi aquela sala comprida, cheia de camas de um lado e de outro, quase não tinha ninguém, mas eu vi minha avó com uma enfermeira caminhando, né? E aí, quando ela me viu, ela fala assim: onde você estava? Né? Cadê minha blusa? Estou procurando minha blusa e não acho. E aí eu entendi o que a mentora estava dizendo. Minha avó não sabia do desencarne, né? E automaticamente alguém me deu essa blusa, provavelmente plasmada, e eu disse: sua blusa está aqui. E ela falou, você sumiu, né? Onde que você tá? Eu falei, não sumi não, só fui lá em casa e voltei. Mas eu tô aqui, sua blusa tá aqui, tá tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. E aí, essa enfermeira foi caminhando com ela, lá pro lado de fora, onde tinha duas árvores enormes, onde as copas se encontravam. Embaixo tinha dois banquinhos, onde minha avó sentou naquele banco, né? E aí a mentora me disse, agora é hora de se retirar. Agora é hora de descermos a mesma rua para a gente ir embora. E quando eu descendo aquela rua, a mentora fala: olhe para trás. Que eu olho para trás, a minha avó sentadinha naquele banco, olhando para onde eu estava caminhando, mas ao lado, meu irmão desencarnado chegava para reencontrá-lo, né? Foi quando ali naquele momento eu também consegui raciocinar. Agora sim, ela vai saber do desencarne, mas não será por mim, porque não era tarefa minha, né? Então, as coisas vão acontecer no mundo espiritual de forma gradual, conforme a pessoa vai tendo equilíbrio e conforme elas vão estar, né, suportando tudo aquilo, né? Então, tem passagens muito bonitas como esses reencontros, mas também tem muito triste, né? Eu também pude acompanhar todo o processo de perturbação quando meu irmão desencarnou, e que não foi coisa fácil de ver, de sentir, né? E de não poder fazer muita coisa diante de tanto choro, diante de tanta tristeza em que ele se encontrava, até que então ele se restabeleceu, né? Mas podem ter certeza, em todos os momentos, conosco estará Jesus, nos equilibrando, nos dando força e coragem para enfrentarmos momentos bons e momentos não tão bons, mas que tudo ficará bem, né? E é isso então que importa. A Graça que gosta, né? A Graça gosta de ouvir, porque eu ando demais, né? Toda noite eu estou andando, né? Esses dias para trás eu fiquei um pouco sem andar, porque eu perdi um pouco o sono. Mas essa noite também eu já andei bastante. Mas essa noite eu tive momentos não tão bons, né? Momentos em que eu percebi pessoas da matéria muito obsediadas, mas obsediadas porque a porta está aberta. Obsediadas com prisões espirituais, com prisões que eu não soube distinguir se eram também materiais, né? Mas, sobretudo, vi muita coisa ruim, né? E algumas delas ligadas a algumas, como se diz, algumas ramificações da família que ainda me resta, né? E me dizendo o seguinte, se equilibre, porque senão você também vai cair. E eu falava, eu não vou cair, porque eu vou estar com Jesus. Eu vou continuar as minhas leituras edificantes. Eu vou continuar firme, porque eu sei o meu caminho, porque a luz que me guia é uma só, ela está à minha frente e eu não vou perdê-la de vista, né? Então, a gente tem que ter, até mesmo psicológico, né? Quando você volta, você fala, a gente fala, meu Deus, misericórdia. Eu sei que não foi sonho, né?
Eu sei perfeitamente quando é sonho, coisa que, né, como se diz, o psique da gente, aquilo que estava ali, né, gera, e eu sei perfeitamente quando é um desdobramento, porque me vem muito vivo, eu vivencio muito aquilo, me é mostrado cada ponto, me é mostrado isso está assim, isso está assim, isso está assim, é por isso, né? Precisa ser modificado por isso. Dá um recado para fulano que isso tem que ser modificado, porque se não modificar, ele vai se perder no caminho, né? E aí o retorno para ele haverá de ser coisas muito duras, né? Vai passar coisas muito duras antes do retorno sem necessidade, né? Então, o mundo espiritual é assim. A gente vivencia muita coisa bonita, mas também vivencia muita coisa que nos gera preocupação, que nos gera angústia e que exige de nós equilíbrio, né? Para fazer uma prece e dizer: Jesus está entregue a ti. Seja feita a sua vontade, não a minha. Mas me dê coragem e me dê fé para suportar, porque eu sei que tudo tem consequência, né? E assim a gente vai seguir com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga que trabalha. Às vezes a gente se vê sozinhos materialmente, mas a gente sabe que tem uma legião do outro lado, né? Também aguardando e ajudando para que a gente tenha o bom caminho. Boa noite, Maria da Glória. A senhora tá boa? Deus te abençoe e te guarde, viu? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado pelos nossos ensinamentos, pelas nossas conversas. Obrigado por nos darmos a oportunidade de entender. Obrigado por nos darmos coragem, força e fé para poder saber e cada vez mais aprofundar que o mundo espiritual ele existe. Que Deus esteja com todos nós, nos ajudando hoje e sempre. Que a espiritualidade amiga retorne em paz e em segurança, que ele esteja com os melhores guardiões para atravessar aí essas camadas densas, possam chegar aos seus destinos e aqueles que vão permanecer trabalhando pela noite, que Jesus esteja com todos eles e os nossos irmãos espirituais que não têm opção, que vão retornar à sua origem, que todos possam ir com Deus e que todos possam estar sob os cuidados de Jesus. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã no Evangelho no Lar, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente.